nós vamos falar um pouco sobre o cangaço. Como surgiu o cangaço aqui no Brasil. Uma história interessante que você vai aprender conosco a partir de agora. Segundo alguns especialistas, o cangaço ele foi criado como uma forma de proteção dos sertanejos que habitavam o sertão do Nordeste aqui brasileiro. Dois grupos se formavam naquela região. Como sabemos, o mais famoso dos cangaceiros é o Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, né? É o mais famoso. Mas já existiam grupos de cangaceiros no passado. Nessa época já existiam dois tipos de grupos do cangaço. Os jagunços, que eram mercenários, bandidos, mercenários, que trabalhavam para quem pagasse mais. E geralmente era dono de terra que queria aí expandir seus limites territoriais, né? Usavam também para o controle dos trabalhadores. Aí quem pagasse, esses mercenários, esses bandidos, trabalhavam. E do outro lado, os cangaceiros assim ditos, que na maioria tinham o apoio de uma classe mais carente, de uma população mais carente, né? Eles chegavam a ajudar. E por outro lado tínhamos os cangaceiros, os ditos cangaceiros, que andavam aí com roupa de couro, carabina, espingarda, faca peixeira. E esse grupo de cangaceiros, ele tinha um jeito de tratar as pessoas, um povo mais amigável, a classe carente, né? A classe mais pobre. Ele chegava e comprava imóveis com valor acima do que valia, promovia festas, fazia diversos tipos de benefícios para aquela população, que em troca dava abrigo aos cangaceiros, porque tinha os volantes, que era o grupo de policiais, as incursões dos volantes, né, contra os cangaceiros, e a população abrigava, protegia, mantinha informado para que eles transitassem tranquilos pelas terras aqui do sertão nordestino. Mas, nem só de Lampião vive a história do cangaço. Antes, muito antes, tinha o Cabeleira, Antônio Silvino, também conhecido por Batistinha e Nezinho. Esses dois transitavam aqui em Limoeiro, na zona rural da cidade de Limoeiro, isso por volta de 1836. 34, 36, eles já estavam aqui, né? Eram perseguidos da Paraíba, vieram para aqui o delegado de Taquaritinga do Norte, começou a perseguir eles também, e eles passaram a frequentar aqui a área de Limoeiro. Ele entrou no cangaço depois da morte do pai. O pai foi assassinado por conta de brigas de terras, briga de terras. O tio dele levou ele, adotou, cuidou dele e do irmão. Aí, como ele dá todo suporte ao cangaço aqui na região, aqui na nossa cidade de Limoeiro. Isso nos anos de 1800, e lá se foi o tempo. Mas a gente vai conhecer um pouco mais dessa história. E quem vai trazer todos os detalhes para você é o nosso amigo Jair Ferreira. Foi no ano de 1904 onde começou essa peleja de Afonso de Sá e Antônio Silvino. Quando o Antônio Silvino mandara pedir dinheiro, dizer que queria tomar café com o Major Afonso de Sá, que então era delegado do município de Limoeiro naquela época. Mas ele deu o recado que para bandido e vagabundo ele tinha era chumbo. Dali instalou-se um problema, uma desavença entre Antônio Silvino e Afonso de Sá. E quando foi já no ano de 1906, aí sim o Diário de Pernambuco anunciava a tentativa de investida de Antônio Silvino a Limoeiro e ao engenho Passaçunga, né? E mandaram o recado para o delegado da época, Luiz Correia, que Luiz Correia disseram que ele partisse dali,
porque os cangaceiros iriam invadir Limoeiro. E ele disse, eu morro, mas não arrego. Ele tinha 12 homens, tinha 16 homens, pegou mais 6 homens em Recife e retornou a Limoeiro. E o cangaceiro, vendo toda essa movimentação, decidiu não mais invadir Limoeiro. Ele que acampava aqui nas terras de Bom Sucesso, fazia acampamento, onde ele fazia essa aterrorizava por aqui em Bengala, tinha 2 acampamentos. Ele desistiu da tentativa de invadir o centro comercial de Limoeiro e invadir o engenho Passaçunga. Foi aí quando entrou a rixa que já existia de quando Afonso de Sá era delegado, agora em 1906 já prefeito de Limoeiro, começou a investir, ele foi para o norte invadir o engenho Parnaso. E quem conta essa primeira peleja toda é a Dona Luísa, que fala pra gente que, segundo ela, essa confusão começou em Lagoa Comprida, né, no engenho Lagoa Comprida, onde o Afonso de Sá era morador. Daí veio para Parnaso, mas a confusão começou, segundo a Dona Maria Luísa, Dona Luísa Fonseca conta pra gente a história de como começou essa confusão, esse duelo entre Afonso de Sá e o Rifle de Ouro. O capitão mandou na casa dele buscar 200 conto. Rapaz, foi 200. Aí os empregados dele foram. Chegou lá, soltava a mulher. Aí a filha. Aí a mulher disse que não tinha o dinheiro, não tinha o direito de dar esse dinheiro. Aí ele disse assim, mas você vai dar? Ele já disse, não dou não. Não dou não, porque eu não tenho hora de dar. Aí eles voltaram. E quando chegaram na Lagoa Comprida, aí voltou Antônio Silvino. Aí Antônio Silvino voltou com 18 cangaceiros. Chegou cá, a mulher dele contou na casa da nora. Contou a gente tudinho. Ele chegou com 18. Aí chegou, disse assim, só está dentro de casa a família, não tem mais ninguém não. Corrigiram, né, tudo. Aí ele tinha saltado uma janela que tinha na porta da cozinha, bem alta, e socou-se lá detrás de um pé de uma braúna, ou foi de uma rama dentro do açude, uma coisa assim. E plantou bala para cá. Foi. Aí então o coronel perguntou, fulano, isso aí é o coronel, o senhor Antônio Silvino. Essas balas é contra ou é a favor? Aí os cangaceiros disseram, é contra aqui tudinho. Eles estavam fazendo uma coivada de tudo que tinha dentro de casa, botado na sala de janta para tocar fogo. E tinha uma lata de gás. Eles quando botaram o gás, eles quando pegaram a lata para botar o gás, ele disse isso, esse tiroteio é contra. Aí ele correu. Eles correram, não botaram fogo mais não. Mas disseram, é acabou de mundiça daquele, não sei o que ele chamou. Olha, eu vou botar tudo dentro desse fogo aqui e tocar fogo. Já seu Manuel era morador, foi nascido e criado no engenho Parnaso. Conta pra gente o mar de sangue que aconteceu naquele duelo já
no engenho Parnaso, já porque a confusão já existia, né? Desde 1904 até 1906, mais ou menos. Essa confusão já vinha existindo, até porque tinha um sobrinho de Afonso de Sá que estava dentro do cangaço. Ele que matou o cunhado lá em Alagoas e, para fugir da polícia, entrou no grupo do cangaço, juntou-se ao cangaço. Já existia uma rixa e dali começou a confusão. Outro tiroteio, uma confusão tremenda, segundo os relatos e os livros, 2 horas de tiro, 2 horas de peleja entre os cangaceiros e os homens de Afonso de Sá. E quem conta um pouquinho disso pra gente, como era esse cangaço, como era esse cangaceiro, de que espécie era Antônio Silvino, é o seu Manuel, que segundo ele, a mãe dele conta, como ele era cruel, o Antônio Silvino. O Antônio Silvino, mas os cangaceiros dele formaram uma briga aqui, que essa briga virou uma guerra. Diz que no lugar baixinho, diz que o sangue dava no mocotó. Aí viu que ia se acabar tudo mesmo na guerra, aí fez um pedido à Nossa Senhora da Batalha. Se ela acalmasse essa guerra que estava aqui dentro de Parnaso, ele comprava uma Nossa Senhora da Batalha e estava aqui. E acabou mesmo a briga, com poucos minutos acabou-se. Já a dona Severina, ela conta como foi esse detalhe do duelo, que inclusive um dos tiros do rifle de ouro transfixou a trança de Dona Mariquinha, que era a esposa de Afonso de Sá. E daí começou essa rebelião, conta Dona Mariquinha, que foi aí quando Afonso de Sá acabou por querer fazer uma promessa, né, que se aqueles anos passasse, deixasse de existir, ele colocaria na capela do engenho uma santa por nome de Nossa Senhora da Batalha. E assim foi. E quem conta essa história pra gente é a Dona Severina. Coronel Afonso de Sá, ele morava aí, e vieram, os cangaceiros veio querendo matar ele e a esposa dele. Só que vieram, não puderam matar ele, mas atiraram na mulher dele que estava na janela e torou a trança dela. Aí ficou. Até que a guerra foi grande mesmo, ele vinha atrás para dar fim a ele. Só que ele fez uma promessa para fazer uma igreja, colocar Nossa Senhora da Batalha, que ele não ofendesse mais ele. Eu fico arrepiadinha. Não ofendesse ele mais. Só que Deus foi muito grande e ele venceu a batalha. Ele fez aquela igreja, ele trouxe Nossa Senhora da Batalha e colocou ali. Daí para frente acabou a guerra. E depois de tudo isso, o que aconteceu? Dona Carme chegou, nascida e criada naquela região, viu a capela, que na época foi local de muita peregrinação das pessoas para Nossa Senhora da Batalha, acabou encontrando a devastação. Ao longo do tempo, a capela ficou em ruínas e ela, junto com a comunidade, junto com Dona Severina, junto com toda a comunidade, restauraram a capela, que é hoje um sinônimo de local de adoração e fé para... Carme acabou passando a ser uma das uma das guardiões da capela e daquela comunidade. E fala pra gente agora, Carme, como foi e onde era que o túmulo de Major Afonso de Sá, né? Porque nesse cemitério, que inclusive estão restaurando também, encontra-se os restos mortais das famílias Albuquerque e da família Azevedo. Depois da confusão, aí o coronel fez a promessa e trouxe em carreata a santa de Limoeiro até aqui, em Parnaso. Acho que deve ter feito alguma missa, com certeza, né? O pessoal fala que era aqui. Aqui tem uma foto antiga que a gente tem, que tem uma catatumba muito bonita, igual com a igreja, passando até da igreja. Ela é bem grande. Dizem que ele foi enterrado aí. Aí ele encontrou ela toda desfiorada, com bastante... Esse pedaço aí todinho estava todo já quase caindo, um buraco muito grande.
E foi aí quando a gente começou a se juntar para fazer uma campanha em prol a reativar ela de novo. Bom, esse aí foi um resumo da história de Limoeiro, um pouco da história de Limoeiro, da investida do cangaço em Limoeiro, que para muitos o cangaço resume-se a Lampião. E na verdade, Lampião veio depois de Antônio Silvino. Esse que investiu em Limoeiro, que arrumou essa treta com Afonso de Sá e que acabou, devido a todo esse entrevero entre eles, acometendo esse tiroteio, essa investida lá em Parnaso, tanto Lagoa Comprida como em Parnaso. E desde já a gente agradece a vocês que participaram direto e indiretamente para que pudéssemos contar essa história, que pudéssemos trazer para você, limoeirense, um pouco da sua história. E a gente fica aqui grato a todos, do aquele que testemunharam, àqueles que produziram junto com a gente. Desde já, muito agradecido, né? E fica aí, essa história, assim como outras histórias, vocês vão encontrar no livro de Carlos Eduardo, Uma Breve História de Limoeiro. Nossa gratidão a todos.